Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia Federal indicia 19 pessoas e a mineradora Vale pela tragédia em Brumadinho. Marcelo, os indiciados por crimes ambientais e homicídio são consultores e gestores da mineradora. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui no Brasil TV. Um surto de gripe faz aumentar a busca pela vacina contra a doença no Rio de Janeiro. Marcelo, só nesse posto de vacinação aqui no Rio de Janeiro, a procura pela vacina da influenza é 3 vezes maior que a da vacina da Covid. Daqui a pouco os detalhes no Brasil TV. Mais de 3 milhões de estudantes se preparam para o segundo dia de provas do Enem. Oi, Marcelo. Domingo é a segunda prova do Enem. A gente veio no aulão na Barra da Tijuca para conversar com os candidatos sobre esses últimos momentos de preparativos. É daqui a pouco no Brasil TV. E ainda, comerciantes tentam recuperar o prejuízo da pandemia com a Black Friday. Oi, Marcelo. Aqui no Recife, os descontos chegaram a 70%, mas o movimento no comércio não foi o esperado pelos lojistas. Eu mostro isso daqui a pouco. Olá, Marcelo. A Black Friday aqui em Fortaleza é de emprego. Daqui a pouco eu explico tudo aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 26 de novembro, o Brasil TV já está no ar. E o Brasil TV começa com a conclusão de um novo inquérito da Polícia Federal sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho em 2019. A PF indiciou os gestores da mineradora, como conta agora a Luciana Musi. Olá, Marcelo. A Vale, empresa responsável pela barragem, e a Turvsud, empresa responsável pela auditoria da estrutura, foram indiciadas pela Polícia Federal por crimes ambientais, crimes de poluição contra a fauna e a flora. As pessoas, além desses crimes, as 19 pessoas, também foram indiciadas por homicídio doloso. A Polícia Federal entendeu que essas pessoas sabiam do risco do rompimento da barragem que aconteceu em janeiro de 2019 em Brumadinho. A Polícia Federal não divulgou o nome dessas pessoas, divulgou apenas alguns cargos. Segundo a PF, foram indiciados consultores, engenheiros, gerentes e diretores das empresas. Agora o Ministério Público Federal vai analisar esse inquérito da Polícia Federal e também outras evidências e decidir se vai ou não oferecer denúncia. A gente lembra um capítulo importante dessa história em outubro, quando o STJ decidiu anular o processo que corria em âmbito estadual para ser transferido por âmbito federal. A Vale informou que vai se manifestar quando for comunicada oficialmente sobre esse inquérito. Disse que sempre prezou pela segurança e que não havia indícios do rompimento da barragem. A Turvsud informou que não pode comentar a decisão porque não teve a oportunidade de avaliar esse relatório. Marcelo, volto com você. Em Roraima, a polícia reforçou a segurança depois de protestos na fronteira. O Robson Moreira fala de Pacaraima. Oi, Marcelo. Aqui em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, o clima é de tranquilidade nesta sexta-feira e o policiamento foi reforçado com militares do Exército e da Polícia Militar. Nesta quinta-feira, moradores fizeram protesto pelas ruas da cidade e com cartazes e palavras de ordem pediram mais segurança e controle na entrada de imigrantes. Durante o protesto, que ocorreu de forma pacífica, os moradores interditaram por algumas horas a BR-174 e colocaram fogo em pneus. A morte do comerciante Djalma Alves Lobo, de 51 anos, revoltou os moradores da cidade. O assalto ocorreu na noite de quarta-feira. Djalma foi ferido com a facada no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na madrugada de quinta-feira no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. A polícia confirmou que os suspeitos são 2 estrangeiros. Até agora, eles não foram localizados. Marcelo Cosme. A polícia fez hoje uma operação para prender ladrões de banco no Espírito Santo. Quem conta agora é o Roger Santana. Olá, Marcelo. A Polícia Civil disse que essa é a maior quadrilha de arrombamento a caixas eletrônicos do Espírito Santo. 8 pessoas foram presas com idades entre 22 e 49 anos. Uma delas dentro de um ônibus quando fugia para São Paulo. A polícia também apreendeu ferramentas usadas para arrombar caixas e cofres em agências bancárias. De acordo com a investigação, os ladrões agiam no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás. Na última quarta-feira, eles invadiram uma igreja, quebraram um muro e conseguiram entrar numa agência bancária em Vila Velha, na Grande Vitória.
tentaram abrir o cofre da agência, mas não conseguiram e fugiram levando as armas dos seguranças. Por meio das câmeras do banco, a polícia conseguiu identificar os ladrões. Eles tiveram a prisão decretada pela Justiça e vão responder por vários crimes, entre eles o de furto qualificado, venda e posse ilegal de armas. Marcelo, volto com você. Uma operação da Corregedoria prendeu 2 policiais militares suspeitos de extorsão em Salvador. A Camila Oliveira é quem tem as informações. Olá, Marcelo. A operação hoje foi do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que tinha 4 mandados de prisão contra 4 policiais militares, todos suspeitos de integrar uma quadrilha de extorsão mediante sequestro, tanto aqui na capital, em Salvador, como também no interior da Bahia. Foram cumpridos 2 desses mandados. Os policiais militares foram presos, com eles também foram encontrados munições, cartões de crédito, armas, drogas, e eles vão responder ainda pelo crime de tráfico de drogas. Os 2 policiais que também estão sendo procurados aqui em Salvador não foram encontrados. A polícia disse que há confirmação de que o grupo participou de um sequestro no mês de agosto, na cidade de Ceabra, que fica aqui na Chapada Diamantina, onde uma mulher foi sequestrada, libertada no dia seguinte, depois do pagamento da quantia de R$200 mil. É com você, Marcelo. No Mato Grosso, a Justiça afastou 2 policiais suspeitos de matar um homem monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Os detalhes com Rafael Medeiros. Olá, Marcelo. 2 policiais da inteligência da Polícia Militar foram afastados das funções hoje por determinação judicial. Eles são investigados pelo assassinato de Jarley Gustavo Cândido da Silva, morto em junho do ano passado. Durante as investigações, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa identificou que os militares tiveram acesso ao sistema de monitoramento da tornozeleira eletrônica que Jarley usava. O acesso ao sistema foi finalizado minutos depois de Jarley Gustavo ser executado. As imagens de câmeras de segurança mostram quando 2 homens de moto derrubam Jarley de sua motocicleta em uma esquina. O carona atira contra ele pelo menos 5 vezes. Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que os militares se apresentaram na delegacia e as medidas cautelares foram cumpridas. Eles passam agora a usar tornozeleira eletrônica. Um procedimento administrativo foi aberto para investigar a conduta dos policiais. Marcelo. A Justiça de Alagoas condenou um policial militar por matar 2 irmãos. A Gisele Vasconcelos acompanhou o julgamento. Olá, Marcelo, isso mesmo. O cabo da Polícia Militar, Jonesson Simões Marcelino, foi condenado a 53 anos e 1 mês de prisão. Os irmãos Josivaldo e Josenildo Aleixo foram assassinados durante uma abordagem policial. No tribunal do júri, o cabo continuou afirmando que teve uma troca de tiro com os irmãos. Disse ainda que não dava para saber que eles tinham deficiência intelectual e negou qualquer tipo de agressão, justificando que a abordagem foi considerada normal. Além dos irmãos, o pedreiro Reinaldo da Silva Ferreira foi atingido no peito por uma bala perdida e morreu no local. A defesa do PM afirmou que vai recorrer assim que o Tribunal de Justiça abrir o prazo para a ação. Marcelo. No interior do Piauí, a polícia procura um vereador e o segurança dele suspeitos de esfaquear o funcionário de uma prefeitura. Rafi Marques. Oi, Marcelo. O vereador da cidade de Curimatá, Reidan Kleber, do MDB, e o segurança dele ainda não foram localizados. Já o homem ferido foi levado para o hospital e está bem. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o início da briga. Como você vê aí, o vereador de camisa verde começa um bate-boca com o funcionário da prefeitura de Curimatá, no sul do Piauí, que está de camisa preta. Depois aparece um outro homem que é o segurança particular do vereador, esse de bermuda vermelha. Ele chega a mostrar uma faca e dá socos no homem de preto. Testemunhas contaram para a polícia que o servidor municipal tentou se defender das facadas, mas mesmo assim foi atingido 3 vezes e levado para o hospital. O caso foi parar na Polícia Civil, que ainda procura os suspeitos. A Prefeitura de Curimatá divulgou uma nota repudiando a agressão. Volto com você, Marcelo.
No Macapá, bandidos fizeram o funcionário de um mercado refém durante um assalto. A Karina Rodrigues acompanhou as negociações. Olá, Marcelo. O assalto aconteceu em um bairro da periferia de Macapá, na zona leste da cidade. O funcionário de um mercadinho foi mantido refém por 3 criminosos armados que o renderam após um roubo frustrado. A polícia militar identificou que pelo menos um dos 3 assaltantes é foragido da justiça. Os criminosos com idades entre 18 e 21 anos se entregaram após quase 2 horas de negociações e foram levados para a delegacia. Eles usavam armas falsas. Este foi o segundo assalto com reféns ocorrido em menos de 24 horas aqui em Macapá. Na tarde de quinta-feira, pai e filho foram mantidos reféns por mais de 1 hora. Neste caso, 2 criminosos invadiram um estabelecimento comercial após serem perseguidos pela polícia depois de um roubo frustrado. Marcelo, é com você. O Rio de Janeiro registrou quase 1.000 casos de gripe por dia nessa semana. O André Coelho conta que a procura pela vacina contra o vírus da influenza aumentou bastante. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. A procura pela vacina contra a gripe tem aumentado bastante aqui na capital fluminense. Na quinta-feira, a cidade bateu recorde. Em um único dia, foram 67 mil doses aplicadas em pessoas que vieram se vacinar contra a influenza. A Secretaria de Saúde, em meio a esse surto, está reforçando a importância da vacinação. Ao longo da última semana, a capital registrou 6.500 casos da doença nas unidades de atendimento. Para reforçar a vacinação em todo o estado, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 200 mil doses contra a gripe. As doses vieram do Espírito Santo e vão ser distribuídas entre os municípios fluminenses. Até agora, 4.400.000 pessoas já foram vacinadas. E outra vacinação que continua aqui no Rio de Janeiro é contra a Covid-19. Mais de 1 milhão de cariocas já tomaram a dose de reforço. Volto com você, Marcelo. Em Goiás, o surto é da síndrome mão-pé-boca. A Giovana Dourado explica para a gente o que é isso. Oi, Marcelo. A Secretaria Municipal de Saúde atualizou hoje o alerta. Já são 6 surtos notificados em unidades aqui da capital. Chama a atenção que a síndrome mão, pé e boca é mais comum em crianças de até 6 anos de idade. Mas uma dessas unidades que já registrou o surto tem 5 casos, todos eles em adultos. Ao todo, são cerca de 40 pessoas com a doença aqui na capital, já notificada para a Secretaria Municipal de Saúde. A síndrome mão, pé e boca é provocada por um vírus, não existe vacina e ela é uma doença benigna, mas que traz ferimentos na boca, na mão e nos pés e também pode trazer um estado, debilitar a criança ou o adulto, dificultar a alimentação, pode apresentar febre, diarreia, vômito. Então, há que se tomar cuidado, levar a criança até o tratamento médico para acompanhar, para que não haja nenhuma complicação, mesmo sendo uma doença considerada benigna. Marcelo Cosme. Autoridades de saúde da Paraíba fazem um alerta sobre lesões na pele que provocam coceira e vêm atingindo os moradores de Pernambuco. Os detalhes com a Zuila Davi. Oi, Marcelo. Diante dos casos de lesões na pele que provocam coceira identificadas no estado vizinho de Pernambuco, a Secretaria de Saúde do estado da Paraíba enviou uma nota técnica aos profissionais de saúde do estado para ajudar a identificar e também notificar possíveis casos de uma doença de pele aqui na Paraíba. No estado de Pernambuco, até agora, foram mais de 200 notificações, a maioria dos casos em crianças, e nos sintomas estão febre, coceira e diarreia. Aqui na Paraíba, até agora, não houve nenhuma notificação, mas esse documento enviado aos profissionais da saúde do estado é justamente para tentar identificar e também evitar que essa doença se alastre aqui no estado. Qualquer pessoa que tiver um desses sintomas, como febre, coceira, lesões na pele, deve procurar uma unidade de saúde mais próximo de casa. Marcelo Cosme. Com medo de uma nova onda de Covid, 10 cidades da região do Alto Tietê decidiram cancelar o carnaval de rua do ano que vem. O Cássio Andrade explica pra gente. Olá, Marcelo. Por enquanto, só em Itaquaquecetuba que a prefeitura não bateu o martelo ainda se vai ter ou não carnaval no ano que vem.
As outras 9 cidades do Alto Tietê, aqui na Grande São Paulo, já decidiram, suspenderam o Carnaval de 2022, ou seja, não teremos desfiles de escolas de samba e nem os bloquinhos de rua, como a gente está acostumado por aqui. A grande maioria das cidades também decidiu que o uso obrigatório de máscara continua até o final do ano ou início de 2022. Bom lembrar que os eventos particulares no ano que vem, no Carnaval, não estão proibidos, mas, como são de responsabilidade dos organizadores, eles precisam seguir as regras estabelecidas pelas vigilâncias sanitárias de cada município. Sobre o cancelamento da Folia de 2022, Marcelo, a explicação das prefeituras aqui da região é que é uma forma de colaborar com o enfrentamento da pandemia na região e evitar também o risco de picos da doença por aqui. Eu volto com você. Já a Prefeitura de Belém confirmou a Folia de 2022. Quem conta pra gente é o Ingo Miller. Olá, Marcelo. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, liberou as comemorações do Carnaval 2022 aqui na capital paraense. Esse anúncio foi feito durante uma reunião com os representantes das escolas de samba. Além dos desfiles das agremiações, também serão permitidos as festas de carnaval de rua, blocos e bailes de carnaval. Todas essas comemorações vão ter que respeitar, logicamente, as medidas sanitárias necessárias da pandemia. E, de acordo com a Prefeitura, só serão possíveis devido à alta adesão da vacinação aqui na capital paraense, onde 80% do público apto a se vacinar já tomou as 2 doses da vacina. Marcelo. Veja a seguir, mais de 3 milhões de estudantes se preparam para o segundo dia de provas do Enem. E comerciantes tentam recuperar o prejuízo da pandemia com a Black Friday. A gente volta já. O Brasil TV está de volta com as buscas aos ocupantes do avião que desapareceu no litoral norte de São Paulo. O Thiago Bezerra conta que um corpo encontrado no mar foi identificado nessa tarde. O corpo identificado é do piloto do avião, o Gustavo Carneiro. Quem fez o reconhecimento foi a mãe dele no IML de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado ontem à tarde durante as buscas no mar e agora seguem os trabalhos para encontrar as outras 2 pessoas que ainda estão desaparecidas. Além do Gustavo, dentro da aeronave também estava o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, que era o dono do avião, além de um terceiro tripulante que ainda não foi identificado. Um vídeo gravado por câmeras de segurança do aeroporto dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo, mostra um momento em que o copiloto e o tripulante ainda não identificado chegaram ao saguão do local. O voo saiu de lá por volta de 8h30 da noite na última quarta-feira em direção ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Por volta de 1 hora depois da decolagem, a torre no Rio perdeu o contato com esse avião e o último registro do voo foi sobrevoando o mar em Ubatuba. É por isso que os trabalhos de busca acontecem tanto em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, quanto em Paraty, já no estado do Rio de Janeiro. De volta ao estúdio. A Marinha aprovou o plano para a retirada de uma embarcação que naufragou no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul. 7 pessoas morreram no acidente. Quem tem os detalhes? O rebocador vai ser usado para primeiro desvirar a embarcação e arrastá-la para a margem do rio, que é uma exigência da Marinha para que o barco não atrapalhe a navegação. E com a elevação do nível do Rio Paraguai nas últimas semanas, o casco do barco, que estava completamente visível na época do acidente, já está quase encoberto. Após essa primeira etapa, algumas peças devem ser soldadas. A água e a areia que se acumularam dentro da embarcação devem ser drenadas e a intenção é que o barco flutue até o Porto Geral aqui de Corumbá, já que o casco está intacto. A Capitania Fluvial Pantanal investiga as causas e as responsabilidades desse acidente, que ocorreu na tarde do dia 15 de outubro, em meio a uma forte tempestade que encobriu boa parte do estado. 7 pessoas morreram no acidente, sendo 5 turistas de Rio Verde, em Goiás, e 2 vítimas de Corumbá. Eram 2 funcionários do barco, entre eles o comandante. Ainda no Mato Grosso do Sul, um bebê de 1 ano teve a perna amputada num acidente entre um carro e uma carreta. As informações com o José Pereira. Essa criança estava com os pais em um bitrem carregado com grãos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista realizou uma ultrapassagem indevida quando bateu de frente com um carro de passeio que vinha no sentido contrário. Esse veículo ficou totalmente destruído. O motorista desse carro, ele teve fraturas nas pernas e nos braços.
O local do acidente ficou interrompido por várias horas. Todas essas vítimas foram socorridas por terceiros e o estado de saúde desse bebê que está internado ainda é considerado grave. Cosme, eu volto com você. Chegou ao fim o contrato de 6 concessionárias de pedágios no Paraná. A Ana Zimmermann explica que a previsão é que uma nova concessão comece a valer só daqui a um ano. Olá, Marcelo. Os contratos de concessão das rodovias no Paraná terminam hoje em metade das praças de pedágio do estado e amanhã na outra metade. Foram mais de 20 anos, mas houve atraso no processo de licitação para a nova concessão e os motoristas paranaenses vão ficar cerca de um ano sem pagar pedágio, mas sem os serviços e a manutenção por parte das concessionárias. O DENIT e o DR já lançaram licitações para a manutenção das estradas federais e estaduais. E o governo do Paraná disse que vai assumir, em parceria, a manutenção e o cuidado das rodovias federais. Hoje, em uma entrevista coletiva, foram explicados mais detalhes sobre esse processo de manutenção e os serviços. Será a PM, por exemplo, que vai cuidar dos guinchos nas estradas e os bombeiros vão socorrer os acidentes com viaturas do SAMU e do SIAT. Haverá também aumento na frota no Paraná. Olha, vai ter um aumento de efetivo, né, em especial na área de segurança pública, né, alguns homens, né, e mulheres vão estar sendo remanejados para dar esse apoio. A integração, ela é fundamental, por isso a importância da integração com a PRF também, que já falado pelo nosso superintendente Paim, também vai ter um reforço. É com você, Marcelo. No Recife, o movimento na Black Friday foi menor do que o esperado pelos lojistas. O Juliano Roque mostra pra gente. Oi, Marcelo. Aqui no Recife, a sexta-feira dos grandes descontos e das liquidações foi diferente demais de outros anos. No centro da cidade, por exemplo, algumas lojas abriram cedo, 6 da manhã, todas enfeitadas e com vendedores animados, mas mesmo assim, os descontos de até 70% em produtos para casa, como eletrodomésticos e eletrônicos, não chamaram muito a atenção das pessoas, não. Em outros anos, durante a manhã, uma multidão fazia fila para comprar, o que não aconteceu desta vez. Por este motivo, todo cliente que entrava em uma loja era sempre muito bem tratado. O dia de hoje estava sendo esperado pelos lojistas para vender tudo que estava emperrado. Quem saiu de casa para comprar decidiu pesquisar mais um pouco. E muitos vendedores daqui acreditam que o comércio só vai esquentar mesmo a partir da semana que vem, com a chegada do mês de dezembro. Marcelo. Em Fortaleza, teve Black Friday especial, voltada para quem precisa de emprego. O Almir Gadelha conta pra gente. Olá, Marcelo. Essa Black Friday diferente aconteceu nas unidades do Cine aqui de Fortaleza e também do interior do Ceará. Estavam sendo ofertadas cerca de 1.500 vagas, principalmente para o comércio e para o serviço. E aqui era interessante, porque as pessoas já chegavam com a sua carteira de trabalho, a digital ou então a carteira física, e elas já passavam pela entrevista de emprego. Também estavam sendo ofertados e oferecidos aqui cursos, como, por exemplo, o curso para você fazer o seu currículo e também palestras para motivar. Isso é muito importante porque mexe não só com a autoestima, mas também dá essa oportunidade das pessoas voltarem ao mercado de trabalho. Eu volto com você aí, Marcelo. Mais de 3 milhões de estudantes estão se preparando para o segundo dia de provas do Enem, que é no próximo domingo. A Luana Alves mostra agora a expectativa desses candidatos. Oi, Marcelo. Olha, o clima aqui nesse cursinho pré-vestibular, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, é de tensão, mas o pessoal está animado. O único receio é em relação à prova de semana passada. O pessoal estava contando aqui que teve uma pegadinha. Qual foi a surpresa, Arthur? A prova mudou bastante o estilo dela dos últimos anos para cá, tendo muita interpretação, pouca imagem, pouco conteúdo mesmo. Agora eu quero ouvir os especialistas, os professores. Professor Tiago, o que dá para fazer para chegar bem no domingo para essa prova? Na verdade, assim, a gente está na reta final, né? Não tem muito agora, muito mais o que se fazer, o que você fez ao longo do ano. É isso que vai servir para essa prova de domingo agora. Então, a ideia é, se você se sentir confortável, né, estudando até o último momento, né, revisando aqueles pontos que ficaram aí, talvez não tão claros, né, faça isso. Mas se você achar que isso vai te gerar uma ansiedade maior, né, então tente relaxar no dia anterior. Né. Então, a ideia sempre é fazer aquilo que você vai se sentir mais confortável e mais confiante
para fazer a prova no domingo. É isso, boa prova para todo mundo. Recados importantes. Máscara é obrigatória, caneta tem que ser a caneta preta com corpo transparente e horários. Os portões abrem meio-dia, fecham a 1h da tarde, as provas começam 1h30, terminam às 6h30. Volto com você, Marcelo, boa prova para todo mundo. Boa sorte. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Boa noite e um ótimo fim de semana.